A relação, irmãos, Cristo e igreja, que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo desde o princípio da carta aos Efésios, quando descreve que o plano de Deus para a salvação do seu povo, desde toda a eternidade, foi executado, e quando Cristo cumpriu, ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia, ele foi dado à igreja. Ele foi dado à igreja. Todo o sacrifício, toda a obra de Cristo foi feita para a salvação da igreja, o povo que foi amado antes da fundação do mundo. O amor do Senhor é o que marca toda essa história de sacrifício e de redenção. O amor que foi estabelecido na eternidade, o Deus que amou o seu povo desde toda a eternidade e que planejou resgatá-la de modo glorioso, como nós podemos perceber nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele conecta muitos pontos nesse texto. Ele conecta a relação entre Cristo e a igreja, mas ele vai lá atrás, ele conecta Gênesis capítulo 2, que diz quando Deus criou o homem e depois a mulher e disse que os dois seriam uma só carne. Ele estabelece essa relação e assim que ele diz isso, no verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E então ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo, ele nos leva de volta às origens da própria criação. Ele nos toma pelas mãos e nos conduz pela obra da redenção, mas ele nos faz ver os planos secretos de Deus na eternidade. Ele desvenda para a igreja o que Deus planejou desde toda a eternidade e que já na criação isso já era algo manifestado. É por isso que é glorioso dizer, irmãos, que a Escritura, ela toma o casamento entre um homem e uma mulher em alta conta, que a revelação bíblica começa com o matrimônio, deixa o homem pai e mãe e una-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e a última visão histórica que nós teremos nessa vida vai ser das bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com seu noivo, Jesus Cristo. A importância desse tema é tão glorioso que ela abre a revelação e fecha a revelação. Ela inicia na criação e ela adentra o momento ímpar da história, quando a igreja se encontrará com Cristo. É por isso que não é apenas uma visão geral, mas os detalhes. Isso aplica à igreja um princípio muito claro, que aquilo que Deus fez para redimir o seu povo é o padrão do modo como cada um deve viver. O marido, a esposa, o efeito da obra redentora em nós, irmãos, pelo Espírito que habita em nós, é nos fazer mais parecidos com Cristo e sacrificarmos a nossa vida pelo outro, pelo bem do próximo. Imagina o texto de Gênesis dizendo assim, deixa o homem pai e mãe. Você tem a vocação de Abraão em Gênesis 12, deixa a tua terra e tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. E você tem a declaração do Evangelho dizendo que Cristo, sendo Deus, não por usurpação, se fez servo e deixou a sua glória e veio para nos redimir. Desde o princípio, a relação do homem para com a mulher, de Cristo para com a igreja, é aquele que deixa por ela, que dá a vida por ela, que deixa a sua casa, a sua parentela, que deixa a sua glória e vem para resgatá-la. É por isso que a palavra-chave para o homem é amor.
Marido, diz o texto, maridos, amai vossa mulher. Para a mulher, ele disse, mulher, seja submissa ao seu próprio marido. Submissão e amor. Como falamos domingo passado, Deus não deu a ordem para o marido dizendo, governa a tua esposa. Ele disse, ame a tua esposa. Porque é estabelecido um modelo de governo, que é o modelo sacrificial. Porque senão a relação do homem com a esposa seria de tirania, mas biblicamente é um modelo de sacrifício. É um modelo de sacrifício. O texto sagrado ainda nos mostra no verso 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A palavra amor, se você entrar em qualquer comunicação ou conversa com alguém que não teme a Deus, ele vai falar da importância do amor no relacionamento. Qualquer cultura tem algum conceito de amor, mas guardando e tendo cuidado com esse tipo de uso de palavras isoladas, como eu vou fazer aqui agora. Normalmente, o que nós pensamos em amor, irmãos, é apenas um amor fraterno. E quando eu começo a sofrer, quando eu começo a passar por alguma dificuldade, eu não quero mais. Eu não quero mais me sacrificar, isso chega. Mas o amor bíblico, ele tem um conceito diferente, ele é aquele conceito que vem da palavra ágape, que é o amor de Deus para com o seu povo, que é o amor sacrificial. E ele diz que o marido deve amar a esposa dessa maneira, como Cristo amou a igreja. O texto nos ajuda a entender, primeiro, na primeira seção dos versos 25, 26 e 27, acerca do que Cristo fez por nós, e na sequência do verso 28 em diante, ele vai mostrar a conexão entre o que Cristo fez com o que o marido deve fazer, ou como ele deve lidar com a sua esposa. Ele vai deixar isso muito claro aqui no texto. Primeiro, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe que desde o Antigo Testamento é assim, é importante frisar isso. Isso não é um conceito neotestamentário. Lá em Isaías, no capítulo 54, quando imediatamente após, obviamente, ao capítulo 53, que lida com a obra redentora de Cristo, dizendo, aquele que deu a vida e levou a maldição que era sobre nós, sobre si, aquele que levou a minha transgressão, a minha enfermidade, aquele que me justificou. Esse, no capítulo 54, imediatamente, verso 4 e 5, ele diz, Israel, ouve, o teu Criador é o teu marido, o teu Redentor. E ele vai falar àquela igreja, no estado que ela se encontrava, e ele vai dizer a ela que o tempo de sofrimento dela acabou, que o tempo de angústia dela terminou, que o abandono, que ela tem sido deixada de lado, e ele usa uma expressão para referir-se ao que ele fez com Israel, dizendo, por um pouco de tempo eu te deixei, mas com misericórdia eterna eu te trouxe. Até mesmo a aplicação da disciplina para com o seu povo foi temporário, mas a misericórdia dele para com a sua igreja é eterna. O teu Criador, ó Israel, é o teu marido. Esse pensamento é desenvolvido em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, irmãos.
Você vai encontrar o ápice disso aqui, nesse contexto, quando Paulo descreve o que Cristo fez pela igreja. Então veja o verso 24, verso 26, dizendo: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Perceba que Paulo vai usar aqui, irmãos, 5 verbos para descrever os passos do compromisso de Cristo com a sua noiva. Preste atenção, 5 verbos ele vai usar para descrever como o noivo se relaciona com a noiva, que é a igreja. Primeiro, ele a amou. Segundo, ele deu a si mesmo por ela. Terceiro, ele a santifica. Quarto, ele a limpa, purifica, para que ela possa ser apresentada a ele sem defeito. Perceba, a obra ela é perfeita. Ele dá a vida para que essa igreja seja apresentada ao Pai sem mácula e sem pecado. Em outras palavras, a ação desse marido, ela tem um objetivo muito claro, que é fazer a sua esposa, a igreja, parecida com ele. Parecida com ele, como o texto diz. A imagem, irmãos, nos chama a atenção ainda, que a palavra inicial é a palavra para cruz. Em outras palavras, ele se entregou por ela. Qual o propósito do seu sacrifício? Para santificá-la, para purificá-la e para apresentá-la ao Pai sem mancha e sem pecado. A lavagem, a purificação, ela precede a consagração ou a santificação. O que ele fez está escrito no capítulo 1. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Ele derramou seu sangue por amor. Ele veio libertar a igreja da condenação do pecado. O que ele fez com a igreja está descrito desde a eternidade até ao glorioso momento quando a igreja estará com o Senhor para sempre. Mas o segundo momento desse texto, irmãos, ele vai descrever não apenas a purificação, o lavar, mas ele vai falar também da relação da palavra com o sacramento. Veja que coisa interessante. No verso 26 ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem pela palavra. Duas coisas estão intimamente associadas. O significado aqui parece claro, irmãos. Ele expressa a promessa de purificação, a promessa de uma nova vida no Espírito, que é simbolizada por esses elementos aqui estabelecidos. O lavar pela palavra. Esse termo palavra aqui, João Calvino particularmente vai entender esse termo palavra para poder referir-se à relação entre palavra e sacramento. O que Calvino está dizendo é que quando a igreja tenta fazer ou separar o sacramento da palavra e você cria um modo e prática sacramental na igreja, como o batismo, ou mesmo a ceia do Senhor, a parte da palavra, quando você pratica essas coisas, mas o que você pratica não é ordenado pela palavra, não há nenhuma segurança. Pelo contrário, João Calvino vai dizer, porque o propósito das duas coisas é apontar Cristo. Então ele vai dizer, a igreja católica vai dizer que você é salvo quando você é batizado, você recebe ali a graça redentora. Ele diz, em hipótese alguma, você precisa de Cristo, mas o sacramento que ele derrama, que ele concede à igreja,
é para que a igreja compreenda e receba espiritualmente os benefícios daquilo que foi conquistado por Cristo. É por isso que você não pode administrar a ceia, nem mesmo o batismo, e não ter a ordem dada pelo Senhor, a palavra escrita. É porque é pela palavra, e veja, irmãos, é pela palavra que vem a ordem de fazer, o modo de fazer e o poder de fazer aquilo que o Senhor ordena. O que eu tenho aqui é uma declaração de amor. Um comentarista à frente, bem depois de Calvino, vai dizer: não, de fato é pela palavra que o lavar se manifesta. Ouvindo a palavra, mas ele diz: veja, irmãos, é assim que o Senhor convoca a sua igreja para a salvação, escutando a palavra, o evangelho de Cristo. É assim que ele mostra aquele que veio ao mundo, deu sua vida pela igreja, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai e voltará. É esse Senhor que ordena que a palavra seja pregada e que os seus eleitos escutem. Ele então envia o seu Espírito para abrir o entendimento da igreja, para que eles creiam no Evangelho e sejam salvos. E aí nós vamos participar do sacramento. E o que é o sacramento? O batismo. É o Senhor dizendo: eu te amo. O que é a ceia do Senhor quando nos assentamos à mesa? É o Senhor dizendo à igreja: eu te amo. É a maior carta de amor. É o que está escrito na palavra, e ao mesmo tempo o sacramento é a declaração de amor do Senhor pela igreja. Todas as vezes que nos assentamos à mesa do Senhor, nós ouvimos da boca do Senhor o quanto Ele nos amou, porque Ele deu sua vida por nós. Ele deu sua vida por nós. Tendo purificado sua noiva com água, pela água e palavra, o plano do noivo, irmãos, é santificar e finalmente apresentar a noiva para si mesmo. Esse é o processo da sua obra. E o que acontece? Há uma esperança escatológica nisso tudo, irmãos, porque pelo poder do Espírito que habita em nós, há uma declaração escatológica que vai acontecer quando Cristo retornar. Veja, apresentá-la para si mesmo. Veja o verso 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é a segurança quando nós chegarmos diante dele. É assim que ele nos apresentará a ele. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, não desmarque esse texto de Efésios, por favor, mas leia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Preste bem atenção, irmãos, a maneira como Paulo fala do seu ministério. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 em diante. Preste atenção. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, diz Paulo, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Você entende, irmãos? Ele diz: olha, mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu temo. O Senhor não apenas, como um noivo, deu a vida pela igreja, mas Ele enviou os amigos do noivo, que é aqueles que proclamam o evangelho com fidelidade, que administram o sacramento com fidelidade. Essa é a declaração, e Paulo disse: esse é o meu trabalho. Vocês estão noivas com Ele, e eu vou
preparar, comprar um vestido, colocar joia, eu vou fazê-las bonitas, eu vou fazer de vocês cada vez mais lindas para se apresentarem ao noivo naquele dia. Paulo disse: esse é o meu trabalho. Mas eu temo, ele disse, que assim como Eva foi enganada, vocês também sejam enganados com falso ensinamento e se apartem do caminho da simplicidade e da pureza de Cristo. O temor que Paulo estabelece naquele momento e a segurança que nós temos é porque Cristo já fez tudo isso por nós. E nós podemos confiar que se proclamarmos as palavras de Cristo, que é a sua palavra de amor à igreja, e se nós, em cada sacramento, a igreja ouvir o quanto o Senhor os ama, nós teremos e manteremos a nossa jornada firme, sem vacilar. Muitos amantes procurarão nos desviar, prazeres, riqueza, poder, muitas coisas vão tentar nos desviar. O Senhor guardará a sua igreja até o fim. Essa é a nossa segurança. O comentarista disse, ele vai apresentar a igreja no esplendor, diz o texto. Veja, volte comigo lá para Efésios, irmãos, e Paulo diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Essa palavra gloriosa, a raiz dela vem da palavra glória, literalmente, na língua grega, que é aquilo que procede da glória, da presença de Deus. É a manifestação daquilo que está escondido no ser de Deus e que nos é revelado. A igreja vai embelezar a relação entre Cristo e a sua igreja quando ela vive segundo aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu e ordenou a ela. Existem tantos inimigos nessa jornada até o casamento. Mas haverá um dia que não haverá ninguém mais, a não ser a igreja de Cristo e o seu Cristo, livre de toda mácula, livre de todo pecado, santa, sem defeito, gloriosa. Haverá um dia e que a igreja será assim e viverá assim. Mas você sabe como foi que Cristo veio e amou a igreja? Você sabe como nós éramos, irmãos? Quero, sem desmarcar o texto de Efésios, veja comigo em Ezequiel 16. Preste atenção como a igreja era quando Cristo a encontrou. Ezequiel capítulo 16, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ezequiel capítulo 16. Veio a mim, verso 1 em diante, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Preste atenção à origem do povo, irmãos, de onde procederam. E ele diz: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti,
Antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. De um aborto, a rainha. Foi isso que o marido fez com a igreja. Eu passei e foi isso o que eu encontrei. Ora, irmãos, quando nós casamos, as nossas noivas estão lindas, bem vestidas. Não foi assim que Cristo nos encontrou. E não havia beleza alguma em nós. Rejeição, abandono, esquecimento, morte. E ele fez da igreja a rainha. A igreja não se faz apresentável por si mesma. É o noivo que trabalha para embelezá-la, para que ela possa apresentar-se diante do noivo. É o seu sacrifício por ela, é o seu amor que a purifica. E é Ele que dá vida a ela. Isso para quê, irmãos? Para que ela seja liberta. O que é que se espera de você, irmão, marido? O que é que se espera de nós para com as nossas esposas? Segundo Paulo, assim também, verso 28, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. É interessante que parece que houve uma baixa no nível do processo. Eu devo amar como Cristo amou a igreja, agora eu devo amar como eu amo o meu próprio corpo. O que é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Já parou para pensar quantas vezes você comete erros
e alivia a sua própria culpa, dizendo: mas não foi assim, eu sei, eu conheço as minhas motivações, não é nada disso que estão dizendo. Faz isso com tua esposa. Pense dela como você pensa de você. Assim como você facilmente se esquiva dos seus erros, pense o melhor dela. Assim como ninguém jamais odiou o próprio corpo, ela é uma só carne comigo. Tudo o que Cristo fez por amor à igreja. Não há possibilidade dela ser uma só carne comigo e tudo o que eu faço ser para mim mesmo e não para ela e para a família. A minha vida, ela tem de ser de sacrifício. E exatamente isso que o Senhor ordena nesse texto, irmãos. A sentença é clara. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cuide da sua esposa como você cuida do seu próprio corpo, porque ninguém jamais odeia a sua própria carne. Antes, alimenta e cuida. Eu preciso nutri-la, eu preciso amá-la, como eu faço com o meu próprio corpo. Eu devo cuidar dela, eu devo zelar pelo bem dela, mas eu tenho um propósito, irmãos. Eu tenho um propósito, que não pode ser diferente do propósito de Cristo, que é fazê-la mais santa, mais parecida com Cristo. Como terrivelmente os homens, irmãos, só elogiam as suas esposas no aspecto estético externo. E quantas mulheres buscam passar por todo tipo de situação para ficar mais bonita para o seu marido, até mesmo colocando a própria vida em risco, e mais para isso. Por que isso? E muitas vezes, é porque o marido não olha para aquilo que o marido dela olha para ela, para a alma. Essa é uma mulher digna. Essa é uma mulher temente ao Senhor, ela ama ao Senhor Jesus Cristo, ela busca fazer a vontade do Senhor. Ele não exalta nela aquilo que é glorioso e que Cristo percebe. Quantas mulheres se expõem quase à morte, porque buscam agradar fisicamente apenas o seu cônjuge. E Paulo vai e alcança o clímax desse momento, irmãos. O amor de Cristo se sacrificou pela sua noiva, por sua noiva, a igreja. O marido, ele deve cuidar do seu próprio corpo. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo, eles são, irmãos, a mesma coisa, porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós estamos unidos a Ele pelo Espírito. Por isso é que eu devo deixar a minha casa e me unir à minha esposa. Em relação a um homem, a vida entre um homem e uma mulher, essa união se dará na consumação, na intimidade de um casal, quando os dois se tornam uma só carne. Na nossa relação com Cristo, isso se dá quando nós somos unidos pelo Espírito a Ele. Nós somos uma só carne com Ele, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Essa verdade que o Senhor estabelece no texto, irmãos, nos ajuda ainda a ir um pouco mais adiante.
quando Paulo, no verso 30 diz, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E Paulo volta a dar um passo de novo. Grande é este mistério. Que mistério, irmãos? O mistério do Evangelho. A relação entre Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Marido e mulher. Marido e mulher. E ele conclui o seu texto concluindo aquilo que foi dito no início, dos dois ele afirma: não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Cada um dará ao outro o que é de direito. O que você deve à sua esposa? Amor sacrificial. O que a esposa deve a você? Respeito. Respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Assim a harmonia do matrimônio se manifestará. O marido e a mulher são membros do corpo de Cristo. O marido, como cabeça do lar, a esposa submissa ao marido. E ambos farão o que Deus ordena. Um vai amar. Não que a esposa não ame. Paulo vai dizer lá em Tito claramente isso. As mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amarem seu marido e seus filhos. É claro que elas vão amar, mas o amor do marido aqui nesse contexto, ele é muito mais pungente no sentido de que ele se sacrifica por ela. E se o mistério é Cristo, nós temos um objetivo: fazer com que o nosso cônjuge pareça mais com Cristo. Sempre vai ser mais fácil respeitar o marido que a ama, e sempre vai ser mais fácil amar a esposa que o respeita. Mas você não deve fazer isso ou aquilo na dependência do que o outro faz para você. Porque isso você faz como ao Senhor. Como ao Senhor. E você sabe em quem confiar. E você sabe a quem se dirigir. E você sabe de quem você depende. Nem o homem, nem a mulher conseguirão exercer esse papel tão glorioso, irmãos, se não for pelo auxílio do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que é no Senhor que nós faremos isso. No Senhor. Moça, mais uma vez eu me dirijo a você. Você que deseja casar. Não se atreva a buscar um homem que não teme a Deus. Porque ele não teme a Cristo. E você vai ser submissa a um homem que não é submisso a Cristo. Ele vai te guiar para onde? Certamente o propósito dele não é te fazer mais parecida com Cristo. Marido, jovem, especialmente você aqui, os jovens casados,
o que o Senhor chamou e para que vocês foram chamados no matrimônio foi para morrer por sua esposa. Quem tem de se sacrificar é você. Quem tem de se expor é você. Quem tem de sair para o mundo é você. Quem tem de sustentar a casa e labutar é você. Faça o que tiver ao seu alcance para suprir as necessidades da sua casa. Espiritualmente, fisicamente, monetariamente, culturalmente. É você que é requerido isso. E os nossos filhos que virão, eles verão um casamento entre pecadores, mas que tem um só Senhor, Jesus Cristo, e que busca fazer o que o Senhor ordena. O marido amando a esposa e a esposa respeitando o marido. Mas talvez você, jovem, que queira homem, o jovem que deseja casar, prepare-se para ser um homem, prepare-se para constituir uma família. Não pense apenas em constituir família, porque você se apaixona por alguém, trabalhe para isso. A vida é dura, a vida não é fácil, você vai ter que trabalhar muito, dedicar-se para cuidar da sua casa. Você precisa viver desde agora. Então hoje, o que vocês devem fazer agora? Zele pelo bem daquela que está próxima a você. Como homem, sempre dê lugar à mulher primeiro. Não, quando você for comer, dê lugar à moça que está perto de você. Proteja ela, cuide dela, zele pelas moças da igreja. Proteja as moças da igreja. É assim que vai sendo forjado o seu caráter. É nisso que você precisa viver. É nisso que você precisa andar. Não viver para si mesmo, com vaidade, com bobagem, com meninice. Pais, eduquem os seus filhos para serem homens e suas filhas para serem mulheres. Além do azul e do rosa, que define um ou outro, você precisa ser um homem à imagem de Cristo. E você precisa ser um homem de verdade, que cuida, que zela, que protege. Ensine o seu filho, desde cedo, a ser um homem à estatura de Cristo, que dá a vida, não é o que manda, não é o que tem poder, mas é o que se doa, é o que se sacrifica, é o que serve, é o que ajuda, é o que estende a mão, é o que protege o outro. E por último, você que hoje está sem marido, por diversas razões. Por diversas razões. Casou, ambos não eram crentes, você se converteu, o marido não. Por outras razões. Viuvez, divórcio, seja o que for. Não se desespere, moça. Não se desespere. Israel, o teu Criador, é o teu marido. Ele é o teu Redentor. Ele é quem cuida de você. Descansa nele e aguarda na providência dele. Ele é quem sabe o que é melhor para você. Quando tudo isso acontecer e vivermos uma harmonia no nosso lar, como o Evangelho requer,
nós teremos a pregação do Evangelho diariamente. Nós vamos adornar o Evangelho no modo como o marido se sacrifica pela esposa e como a esposa respeita o seu marido. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, quantos pecados temos cometido nessa área na nossa vida? Quanta falha nessa área, Senhor Deus, e nós suplicamos o Teu favor, Tua misericórdia sobre nós. Perdoa-nos pelo amor do Teu nome, Senhor. Ó, purifica-nos, Senhor. Como homens, ensina-nos a amar a nossa esposa. Como mulher, nós suplicamos ao Senhor que abençoe as mulheres na igreja, que elas possam, as casadas, respeitarem seus maridos, ou de serem fiéis ao Senhor, fiel ao seu cônjuge. Derrama a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, desde as nossas crianças até as que estão casadas hoje. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós e possamos encontrar no Senhor o socorro, o poder para fazermos aquilo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.